Rodrigo Garro está disposto a ouvir proposta de outros clubes. É isso mesmo que você entendeu. Rodrigo Garro, ele está insatisfeito no Corinthians. E em fevereiro, o Zenit ofereceu ao Corinthians 25 milhões de euros para contratar o camisa 10 argentino. Porém, o Corinthians, o Timão, recusou a proposta. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, fez 2 reuniões com o atleta para tratar e convencer o Garro de não sair. Tratar de várias questões do clube e também usar seu poder de persuasão de convencer o Garro para não sair. Fabinho também mostrou aí o projeto, né, do segundo semestre para Rodrigo Garro. E tem o Rodrigo Garro como um jogador que pode ajudar o clube, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Fora de campo, mostrar aí os jogadores, os garotos da base, né, que está subindo agora para o profissional, né, que precisa de entender o que é Corinthians, né, a camisa do Corinthians é pesada. E dentro de campo, o Garro, né, é um craque, é um talento nato, né. A chance de Garro sair, ela é real, porque o atleta já acabou mostrando em várias vezes o seu descontentamento no clube, devido a uma série de circunstâncias. Garro perdeu a camisa 10, ele não ficou satisfeito. Ele falou para a imprensa isso. Garro também está insatisfeito porque ele entende que está ganhando pouco no Corinthians. Ganha menos que Igor Coronado 3, 4 vezes, ganha menos que Pedro Raul, que já até saiu do Corinthians, e Garro também está insatisfeito com a política do clube. Garro já manifestou publicamente, ao ser perguntado, quando saiu do campo, se esses problemas políticos acabam interferindo dentro do campo. Garro disse que sim, porque o presidente interino Osmar Stabile, quando assumiu o Corinthians após a saída do Augusto Melo, ele disse que abriu todas as gavetas do Corinthians e nenhuma tinha dinheiro. Isso significa dizer o quê? No próximo mês, o jogador não tem certeza se recebe ou não. E não é segredo para ninguém que Garro acabou cobrando aí, né, publicamente, né, a gestão temerária do Corinthians, conversou com o diretor executivo Fabinho Soldado e também cobrou reforços. Garro, como diz o Samir Carvalho, não vai assumir isso, porque seria até um desrespeito aos seus companheiros. Mas Garro entende que o Corinthians tem hoje de 4 a 5, no máximo 6 jogadores de qualidade. O resto dos atletas são para compor elenco. E o Garro quer um time forte. Se o Corinthians não dá, acredito eu que o Garro não passa desse ano. Talvez ele vá no máximo até final do ano. Mas Garro está disposto a ouvir outras propostas. O propósito do Corinthians vendendo alguns jogadores, fazer aí 180 milhões de venda de atleta. Se não fizer, o Corinthians tem que buscar aí outras receitas, né, com outras fontes. Porque no ano passado o Corinthians conseguiu arrecadar aí, através de venda de atletas, 340 milhões. Esse ano já fez 60 milhões de venda de atleta. Por exemplo, o Denner foi vendido para o Chelsea. A partir do meio do ano que vem, ele vai embora. O Guilherme Biro também foi vendido. Porém, o Corinthians falta ainda 120 milhões, né, para cobrir aí, né, os objetivos do Corinthians. Então, quem o Corinthians tem hoje para vender, na opinião de vocês? Na minha opinião, o Corinthians tem para faturar esse dinheiro o Breno Bidon, que o ex-coordenador técnico da base do Corinthians, Chicão, disse que o Corinthians encontrou
25 milhões de euros, ou seja, passaria aí de 120 milhões, dá 140 milhões mais ou menos, aproximadamente, 135 milhões. Então o Corinthians, com a venda de Breno Bidon, já conseguiria arrecadar esse dinheiro. Se não for o Breno Bidon, também tem Yuri Alberto, que tem vontade de jogar uma Premier League, jogar uma Champions League, pode ir embora. E por último, Rodrigo Garro, que está disposto a ouvir proposta de outros clubes. Rodrigo Garro tem alguns descontentamentos com várias coisas que aconteceu no Corinthians. Então o Timão precisa vender aí para bater esse orçamento, que se não vender, não consegue. Gente, vamos falar agora de reforços. Jogadores que pode chegar ao Timão ou jogador. Biel, atacante do Sport de Portugal, tem apenas 24 anos, é um ponta que joga pelos dois lados do campo, jogou no Bahia no ano passado e foi vendido por 8 milhões de euros para o Sport de Portugal, né? Então confesso que acho que esse jogador não vale tudo isso, né? Teve no Grêmio também, não teve destaque, né? No Bahia jogou razoavelmente, então confesso que para mim não vale. Como é um atacante velocista, Biel se encaixa dentro de uma característica de jogadores que o Corinthians querem e prioriza para a janela. Estou falando de característica, tá? Falando de característica. Por quê? Porque Dorival não tem no elenco hoje um jogador com essa característica do Biel. Ó, Biel é velocista e quebra as linhas, driblando e passando com muita velocidade. Romero e Thales Magno não são esses jogadores. Por que não são esses jogadores? Porque Romero e Thales Magno, eles são apenas técnicos. Então não tem, não tem essa rapidez toda, não tem essa velocidade toda, né? Então são jogadores técnicos que faz jogada técnica. E Biel chegaria para quebrar a linha, para jogar em velocidade. Gente, o que vocês acham desse jogador? É um bom jogador? É um bom reforço? Eu confesso não conheço tanto, vi jogar um pouco no Grêmio, né? Era reserva do Ferreirinha. Quando entrava também não surtia tanto efeito. E olha que Ferreirinha nem um craque né? Vocês acham uma boa contratação ou não? Porque ele viria para empréstimo. O Corinthians não iria comprar os direitos econômicos do atleta, até porque o Corinthians hoje é um clube que deve 2,5 bilhões. Então, não tem dinheiro. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Diego Palacio. Está fora dos planos do Corinthians. Não é surpresa para ninguém, porque infelizmente ele não conseguiu performar com a camisa do Timão. Diego Palacio tem apenas 4 jogos. Também teve vários problemas de contusão, passou por uma cirurgia, depois passou por uma reconstrução de cirurgia e depois contratou aí o Fabrício Angilério. Então o Diego Palacio passou nesse momento não ter mais oportunidade. Timão quer vender, mas o Diego Palacio vai ter interesse de qual clube? É um jogador com problemas de lesão e está sem jogar faz um tempo. Vocês acreditam que o Corinthians consiga vender aí o Diego Palacio? Acho difícil. O Corinthians precisa reforçar, mas para mim, o Diego Palacio, e teve um problema também com o Ramon Dias, né? No caso de um problema de disciplina, depois o Ramon Dias falou que foi superado, mas também o Ramon Dias não contava com o jogador, porque me parecia que o Diego Palacio também não estava tão interessado no futebol, e agora o Corinthians está disposto a vender, a emprestar, a fazer qualquer coisa, mas não tem mais interesse de continuar com o jogador. Então o Corinthians está aí curtindo uma férias coletiva a partir do dia 13 de junho, né? Vai até dia 28 de junho. Depois o Corinthians retorna todo o elenco para a preparação do dia 13
de julho, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Brasileirão. Na sequência vem também a Copa do Brasil. Corinthians enfrenta aí o Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo ocorre dia 30 de julho na Neoquímica Arena, a partir das 21h30. E o jogo de volta na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, ocorre na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 21h30. Quem passar, quem conseguir a classificação para as quartas de finais, recebe 4.700.000. Um encontro inédito, né, na Copa do Brasil entre Corinthians e Palmeiras, que o Timão precisa jogar muito mais do que tem jogado hoje, porque se não jogar, vai ficar pelo meio do caminho. Corinthians, só lembrando que esse ano já foi eliminado de forma vergonhosa, vexatória, na fase de pré-libertadores, né? E não conseguiu nem ir para a fase de grupo. Depois, na sequência, foi também eliminado na fase de grupo na Sul-Americana. E o que restou para o Corinthians esse ano é o Brasileirão, que o Corinthians não está bem, chance de título para mim é zero, corre risco de ser rebaixado no Brasileirão, e a Copa do Brasil, que o Corinthians tem um adversário indigesto, que é o Palmeiras, que tem mais time, tem mais qualidade e tem aí o melhor treinador na atualidade aqui no Brasil. E aí, fiel, o que vocês acham? Vocês conhecem o jogador Biel? Chegaria para ser titular no Corinthians? Não? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.